Direto para o nosso site, uma reportagem que vem da Folha de São Paulo e é sobre o Braga Neto. Olha aí. Nunca se tratou de golpe e muito menos de plano de assassinar. Foi o que disse Braga Neto. A reportagem é do Renato Machado, o ex-ministro da Defesa, candidato a vice na chapa com o Bolsonaro em 2022, Braga Neto, portanto, se manifestou por meio das redes sociais. A nota, aquela que a gente te mostrou agora há pouco, o militar disse que não havia planos de assassinato de autoridades. Aqui, novamente, para quem perdeu o comecinho da nossa live, está a nota da defesa acompanhada do tweet do Braga Neto. Nunca se tratou de golpe, muito menos de plano de assassinar alguém. Agora a parte da imprensa surge com essa tese fantasiosa e absurda de golpe dentro do golpe. Haja criatividade. Vamos entender melhor e analisar melhor também essa fala do Braga Neto. Aliás, os últimos desdobramentos e também as últimas informações que a gente recebeu também no sábado sobre este assunto. Comigo hoje, nesse sábado à tarde, a Letícia Casado, também o cientista político Rafael Cortes e o historiador e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Francisco Carlos Teixeira. Uma boa tarde aos três, bem-vindos. Letícia, e aí, o que você apurou? Eu vi mais cedo, a sua coluna estava na manchete principal, né? Falando sobre as questões envolvendo as operadoras, né? As operadoras de telefonia que não aderiram, né, à prática, aliás, à legislação, aquilo que elas deveriam ter cumprido em 2022. Por exemplo, poderia ter evitado a compra desses chips em nome de terceiros, né, como os militares fizeram, segundo as investigações. Algumas operadoras exigem a biometria, né, e me parece que algumas não exigiam. Isso deu um subterfúgio para que os golpistas supostamente agissem. Boa tarde. Boa tarde, Diego, Francisco, Rafael, boa tarde, pessoal. Diego, tudo isso que você está colocando agora na mesa, a gente junta isso tudo para um caso, né, que é esse desdobramento todo que a Polícia Federal está mostrando e que esse relatório da Polícia Federal, parte desse relatório, está dentro da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que autorizou a operação dos militares nessa semana e que, como você bem colocou agora há pouco, não é uma invenção da imprensa, é uma história colocada pela Polícia Federal após uma investigação que durou um bom tempo. Bom, os investigadores, em resumo disso tudo, né? Os investigadores levantaram informações que mostram, olha, tinha um grupo de militares fazendo monitoramento do Alexandre de Moraes, do presidente Lula, do vice-presidente Alckmin, e eles fizeram alguns encontros e combinaram coisas por meio de aplicativos de mensagem. Essa combinação de aplicativos foi permitida, foi possível, porque eles compravam chips de celular pré-pago. Na polícia especifica que foi da TIM e da Vivo, porque essas operadoras não exigem a biometria. Então, eles pegavam dados de pessoas aleatórias, podia ter o meu, o seu, o do Rafael, o do nosso ouvinte, cadastravam esses dados no chip pré-pago, colocavam um nome falso e ficavam aí combinando um esquema para dar um golpe em dezembro de 2022. Tudo isso que a gente está falando são fatos que ocorreram 2 anos atrás. Essas combinações elas eram feitas pelo celular, por um aplicativo que chama Signal, que é tipo um WhatsApp, mas ainda mais criptografado, e para não deixar rastro e tal. E que a polícia conseguiu pegar os celulares, extrair conversas antigas que estavam lá, para que as coisas não desaparecem quando vão para a internet, né? Apesar de eles terem tentado bastante. Só que essas conversas, elas não eram apenas na internet, apenas por aplicativo de mensagem. Eles citam uma reunião específica que teria ocorrido, segundo a polícia, ocorreu em novembro de 2022, na casa do general Braga Neto. Isso tudo é a polícia falando, não é a imprensa falando, não é a imprensa inventando uma história. A polícia fala, olha, Alexandre de Moraes, ministro, a gente precisa tomar essas medidas, por quê? Porque entre tudo isso que aconteceu, teve, inclusive, essa reunião. Então, o Braga Neto, que naquela época tinha acabado de ser o vice na chapa do Jair Bolsonaro, que tentava a reeleição, ele abriu a casa, recebeu o pessoal, e naquela reunião eles estavam conversando sobre como
complicar esse golpe, né? A gente lembra que quem estava aqui no Brasil, que estava acompanhando, acho que a população toda acabou vendo, né? Não só quem acompanhava a política, mas viu todo aquele movimento de muita insatisfação com o resultado da eleição de outubro, que durou por algumas semanas, perdurou durante algumas semanas e que culminou no 8 de janeiro de 2023. Então, não vai, Lula não vai tomar posse, vamos contestar o resultado das urnas. Então, no meio de toda aquela confusão, segundo a Polícia Federal, existia um plano para matar o Alexandre de Moraes, para matar o Lula, para matar o Alckmin, para matar todo mundo. E esse plano passou pela casa do general Braga Neto, que agora ele fala, olha, minha casa nunca foi usada para isso.